Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos os amados ouvintes na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela reine na vossa vida, que ela reine em seu lar, que ela ilumine o teu caminho e que ela te coloque sempre no caminho da retidão para a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, eu gostaria de meditar na palavra de Deus nesta manhã com todos os nossos amados. Eu apenas um versículo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, carta de Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, fala assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Deus. Ao lermos esse texto, nós devemos clamar, nós devemos pedir, implorar ao Espírito Santo que Ele nos dê o entendimento pleno desse versículo, pois muitas pessoas elas não compreendem muito bem essa passagem, esse versículo que Paulo aqui está citando aos Romanos e que também deve ser entendido através da nossa percepção espiritual. O que significa essa questão aqui, cooperar para o bem? A maioria das pessoas acham que esse cooperar para o bem seria que todas as coisas deveriam acontecer de uma forma desejável ao nosso coração. Ou seja, algo que nos desse prazer, como nós planejamos, da nossa forma. Então, às vezes as pessoas perguntam com base nesse texto, se todas as coisas colaboram para o bem daqueles que buscam, daqueles que amam ao Senhor, e eu amo ao Senhor. Por quê? Porque eu estou passando por uma aprovação. Por que eu estou passando por uma situação difícil? Por que eu estou talvez num vale de lágrimas, chorando, sentindo situações extremamente difíceis na minha vida? Isso são situações que hoje nas pregações do Evangelho, o Evangelho que deturpado por falsos pregadores, isso Jesus mesmo predisse quando estava aqui no seu ministério, que viriam muitos que falariam em seu nome, mas seriam lobos cruéis que devorariam as suas ovelhas, e muitas pessoas se aproveitam nesse sentido, dessa questão, que tudo colabora para o bem daqueles que amam o Senhor, então tudo tem que acontecer de acordo com aquilo que eu quero, porque se é assim, se eu amo ao Senhor, então o Senhor vai fazer tudo aquilo que eu quero. Mas será que é essa a concepção exata que nós temos que ter desse versículo? O texto fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de Deus. Então nós gostaríamos de, nesta manhã, estar avaliando alguns servos que foram chamados por Deus. Como é que foi a sua vida? Eu gostaria de, no final da mensagem, eu destacar um servo do Senhor, que eu penso que no livro de Gênesis seria o que mais destaque teve numa vida plena de retidão com o Senhor, que é o José do Egito. Mas eu gostaria de citar alguns outros, para os irmãos entenderem o que significa o bem, o que coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, o que é o bem, o que Deus tem como bem para nós. Se nós pensarmos em Moisés viveu 40 anos no Egito, como um príncipe. Ali houve aquela situação que ele acabou matando um egípcio, ele foge, ele é obrigado a sair, senão ele seria ali morto, seria preso. Então ele vai viver no deserto, mais 40 anos no deserto. Aí ele recebe a incumbência, a orientação, o mandamento do Senhor, que ele deveria tirar o povo hebreu do Egito. Ele vai para o Egito e tira aquele povo, cruza ali o canal de Suez, o Mar Vermelho, peregrina 40 anos com aquele povo pelo deserto. Aí os irmãos devem perguntar, todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados por Ele, atende o chamado. Moisés amava o Senhor, Moisés foi chamado pelo Senhor, Moisés seguiu ali com seus percalços durante aqueles 40 anos, mas quando chega na terra prometida ele não entra. Por quê? Porque o bem para Moisés era não entrar na terra prometida, ele iria para o Senhor, então esse é o bem, ele passou tudo aquilo porque aquilo era o bem que Deus queria na vida dele. Nós temos outros personagens, nós podemos falar Daniel. Daniel foi levado cativo quando houve ali a invasão. E ele foi colocado ali numa situação de servo. Teve várias provações. Daniel foi jogado na cova dos leões.
Para o bem de Daniel, ele foi jogado na cova dos leões para que o rei ali reconhecesse o Deus de Daniel. Daniel, tudo cooperou para o bem de Daniel. Nós temos o próprio Estevão já no Novo Testamento. Estevão foi apedrejado, foi à morte. Paulo assistiu, Saulo de Tarso ainda segura a capa daqueles que o apedrejavam. O bem para Estevão nesse sentido qual que foi? Ser apedrejado e ir ao Senhor. Então os irmãos já começam a perceber que a questão do bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Esse bem, muitas vezes, são coisas que nós não assimilamos como bem, mas na ótica, na visão, na percepção, no propósito do Senhor, esse é o bem necessário para que nós sejamos abençoados. Nós temos o próprio Jó. Se nós lemos o livro de Jó, é um livro extremamente difícil de entender. Eu até muitas vezes falo, que se nós fôssemos evangelizar uma pessoa apresentando o livro de Jó, dificilmente nós conseguiríamos ganhar aquela alma para Cristo, devido à complexidade que tem, a necessidade de ter um entendimento. Mas o que aconteceu ali? Tudo aquilo colaborou para o quê? Para o bem de Jó. Mas eu gostaria de enfatizar bem nesta manhã a questão de José. Vamos analisar, contando, como se estivéssemos contando a história de José. José nasce, filho de Jacó, acabou sendo um dos preferidos, não foi o preferido de Jacó, despertou os ciúmes dos seus irmãos, tinha a interpretação de sonhos, e numa interpretação de sonhos ele chega e fala ao pai que viu seus irmãos se curvando sobre ele, isso levantou uma revolta com relação aos seus irmãos. O que aconteceu? Os seus irmãos o levam para um ermo, acabam vendendo José como escravo. José vai ao Egito, é comprado por Potifar. 2 pontos aqui. José foi vendido como escravo para o Egito, para aqueles mercadores, para o bem de José e para o bem da nação de Israel. José foi vendido a Potifar, para o bem de José. José foi vendido a Potifar. A sequência, Potifar começa a ter muita confiança em José, deixa a casa dele a critério de José, a ordenança de José ali sobre todos os seus servos. A mulher de Potifar se insinua para José, José se abstém, José se guarda dessa questão. José chega a falar para ela que o pecado maior que ele cometeria se ele se deitasse com ela era contra o Deus, não só contra o seu patrão, mas contra Deus. A mulher de Potifar arma aquela situação, José acaba sendo preso. Para o bem de José, colaborando para o bem de José, José vai para a prisão. Ali aparecem os 2 servos do rei, o padeiro e o copeiro, também com seus sonhos. E ali José interpreta os sonhos dos 2, um seria morto, outro seria restituído. Aconteceu assim, depois de 3 dias o padeiro é morto, mas o copeiro volta à sua atividade. E José fala ao copeiro: não te esqueças de mim quando falares com o faraó, fala de mim. O que aconteceu? O copeiro esquece de José quando está ali com o faraó. Para o bem de José, aquilo aconteceu. Passado um determinado tempo, o faraó tem aquele sonho e ninguém consegue interpretar, das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, das espigas boas, das espigas secas, e ninguém consegue interpretar. José é chamado, aí o copeiro se lembra dele, José é chamado. Para o bem de José, José vai a faraó, interpreta o sonho de faraó. Resultado final, é feito ali, naquele mesmo dia, de prisioneiro, de reles prisioneiro, desconhecido, vice-governador do Egito. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que buscam e amam ao Senhor segundo o seu chamado. José tinha o seu chamado, todas aquelas situações, embora naquele momento nós podemos pensar como José se sentiria. A Bíblia não fala relatos íntimos de José, quais eram os pensamentos, mas podemos imaginar que muitas vezes ele deve ter clamado ao Senhor: Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Se todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Ti, eu te amo. Mas José teve esse entendimento e ele foi feito o vice-governador do Egito. Mas qual era a finalidade disso tudo? Será que era só para o benefício de José? Então nós temos que entender a complexidade dessa passagem. Por que acontece? Ali há então aquela fome, os irmãos de José vão ao Egito e tem ali um encontro com o Egito. A família toda de José, Jacó e seus irmãos, vêm todos para o Egito. E ali no Egito, então,
ali se forma a estrutura política do povo hebreu. A estrutura política do povo hebreu se inicia ali no Egito. Nós, quando vemos a passagem da saída já de Moisés, nós temos ali, por alto, cerca de 2 milhões de pessoas saindo ali com Moisés. Então a nação de Israel, ela se estabeleceu ali no Egito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então o Senhor tinha um propósito, ali organizar aquele povo hebreu que daria origem à nação de Israel. E dali então sai com Moisés 40 anos no deserto para depois entrar na terra prometida através de Josué, porque Moisés não cruza ali o Rio Jordão, quem cruza é Josué. Então, qual o entendimento que eu gostaria que os irmãos tivessem nesta manhã? Romanos 8, versículo 28, repetindo: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O que eu gostaria de deixar nessa manhã de mensagem para você, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, que está sintonizado em nossa programação. Que não importa as situações que você está passando, se você ama o Senhor, se você atende o chamado do Senhor, se você faz para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ser abençoado. Um dia, esse propósito será cumprido na tua vida. Se não for nessa vida, será numa vida eterna. Então que nós tenhamos a percepção plena que tudo que acontecer na minha vida, tudo que acontecer na tua vida, vai ser para o nosso bem, através da orientação, através do cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Então eu gostaria de deixar essa manhã para você que Deus tem um propósito na tua vida. Muito mais do que o teu propósito, muito mais do que os teus objetivos que tu tem a cumprir. E isso é salutar. Ninguém aqui está dizendo que nós não devemos ter objetivos, que nós devemos ter propósitos a cumprir nas nossas vidas, a estabelecer, a chegar nas nossas vidas. Isso é salutar. Mas o propósito do Senhor é muito maior, mas muito maior do que você possa imaginar. Vamos só recapitular o início, pegar o início de José. José jogado numa cova. Será que ali, aqueles irmãos, ou até mesmo José, ele poderia imaginar que dali daquela cova, ele sairia para estabelecer uma nação de 2 milhões de pessoas dentro do Egito, para depois saírem pelo deserto e finalmente ter a promessa cumprida, a promessa que foi feita a Abraão 430 anos antes, sendo cumprida ali, na travessia do Jordão? Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e o buscam em espírito, em verdade. Então, meu irmão, minha irmã, você foi chamado pelo decreto do Senhor na tua vida. Então que você receba essa palavra no teu coração, que você se aprofunde naquilo que você está fazendo e não meça, não permita que os obstáculos te afastem do caminho que você tem que seguir ao Senhor. Você já imaginou se José, nesse meio tempo, aí vamos pensar ali José com Potifar, a mulher se insinua, a mulher de Potifar se insinua para José. Se José tivesse cedido aos encantos, José era solteiro, era de vigor físico, acreditamos como ele sai com 17 anos da terra ali de Jacó, e ele vai ser estabelecido com 30 anos como vice-governador do Egito. Então nós estaria dentro desse período, entre 17 e 30 anos, período de vigor físico maior que o homem tem, é nesse período. Se ele tivesse cedido aos encantos da mulher de Potifar, do ponto de vista humano, seria muito mais simples para ele. Ele teria ali talvez uma vida mais regalada, teria o controle da casa, teria o controle da própria mulher de Potifar, então teria ali talvez uma história sórdida, mas que do ponto de vista humano ali, possivelmente fosse algo agradável para ele naquele sentido, mas ele tinha o temor do Senhor. E ele tinha a sua percepção espiritual e a sua percepção moral também, que aquilo era indecente, que aquilo não deveria ser feito. Então ele resistiu àquilo e o resultado foi a bênção de Deus sobre a vida de José. De José saem 2 tribos, Efraim e Manassés. 2 tribos são formadas na Israel, estabelecida pelo Senhor, que é a terra prometida a Abraão. E ali eles se estabeleceram. E a vida continuou. Nós sabemos que posteriormente o reino cai,
Mas a base que eu gostaria de trazer nesta manhã aos irmãos é exatamente isso. Meu irmão, minha irmã, nunca se oponha àquilo que Deus vai pôr na tua vida. Nunca reclame, nunca murmure, mas aceite. Aceite as provações, aceite as tribulações, aceite as situações difíceis e agradeça ao Senhor, porque Ele está te provando, Ele está te fortalecendo. Você, meu amado ouvinte, dessa manhã que está sintonizado em nossa programação, se você de repente está no vale das lágrimas, está passando por essa provação, creia que tudo coopera para o teu bem. Gostaria de estar orando por ti. Amado querido Deus, nós rogamos a Ti, meu Pai, por esses nossos amados ouvintes, por todas as pessoas que ouvem a nossa palavra, que elas tenham a plena consciência que tudo o que acontece em nossas vidas, meu Pai, é para o nosso bem. Se Deus assim permite, essa vontade permissiva de Deus, é no sentido de nos aprimorar, é no sentido de nos lapidar. Nós somos pedras brutas, precisamos ser lapidados, porque nós temos que entrar no céu como pedras preciosas. Todos nós seremos ali pedras vivas, ali no altar do Senhor. Então nós clamamos a Ti, que cada um dos nossos amados ouvintes receba essa palavra no coração, que essa palavra floresça, que essa palavra fortaleça as nossas personalidades, tanto na parte pessoal, moral, como na parte espiritual, para que possamos trilhar esses caminhos e crer que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e por Ele foram chamados por seu decreto. Que Deus abençoe. Amém.